Hoje, na classe de adultos, estudaremos a lição de número 5, que tem como título O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. A expressão remissão, como aparece no contexto, tem o sentido de resgate, restauração. E é importante dizer que, nesta aula, concluiremos a segunda metade do nosso trimestre e, consequentemente, encerraremos os nossos estudos sobre o livro de Ruth. Para tanto, temos como objetivos específicos, em primeiro lugar, explicar o compromisso de Boaz com Ruth. Em segundo lugar, esclarecer o casamento de Boaz com Ruth. E, por fim, relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Portanto, iniciemos com o nosso texto áureo que nos diz: Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth capítulo 3, versículo de número 11. Comparando traduções, temos a paráfrase NTLH que nos diz: Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade toda a gente sabe que você é uma mulher direita. Vou fazer tudo o que me pede. Dentro do nosso texto áureo, vamos fazer um pequeno fluxograma. E esse fluxograma tem retoques homiléticos. Eu estou gostando de fazer isso. Cada ponto irá iniciar com a letra C. Vamos à primeira parte do nosso versículo, ao qual demos o tema As virtudes de uma vida piedosa. A primeira parte diz: Agora, pois, minha filha, não temas. A primeira virtude de uma vida piedosa é coragem. É necessário que o crente seja corajoso e a sua confiança esteja depositada em Deus. Essa coragem, ela não está atrelada a atitudes irresponsáveis, mas a fé que temos em Deus. Em segundo lugar, compromisso é o nome da segunda metade. Tudo quanto disseste, te farei. O crente precisa ser alguém de compromisso, de responsabilidade, que honra as suas promessas e sustenta a sua palavra. E, por fim, caráter. São os 3 pontos iniciados com a letra C. E a terceira parte do nosso texto diz: Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. A nossa verdade prática nos diz: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e a sua disposição de servir a Deus e à família. A mulher se realiza quando ela cumpre o propósito estabelecido por Deus para a sua vida, servi-lo e também servir a sua família. Com frequência, com muita frequência, enfatizo, achamos mulheres belas, inteligentes, cultas, ricas e sofisticadas. Mas encontrar uma mulher que reúne em si as virtudes, não só físicas, mas espirituais, intelectuais e emocionais, é uma bênção, uma dádiva de Deus. Devemos orar por encontrar mulheres assim. E não só orar por encontrar mulheres assim, devemos valorizar estas mulheres. A Bíblia diz em Provérbios 31:10, mulher virtuosa, quem a achará? Boaz chama Ruth de virtuosa. E nós devemos encontrar mulheres assim para a nossa vida. Quando eu falo encontrar mulheres assim para a nossa vida, eu estou falando da mulher que será a nossa esposa. Devemos procurar virtudes que vão além das aparências. A mulher virtuosa, ela é conhecida por sua espiritualidade, por sua maturidade. A beleza física talvez fique em último lugar. E é por essa razão que as nossas implicações são, em primeiro lugar, valorize mulheres virtuosas. Valorize estas mulheres. Seja a sua mãe, seja a sua esposa, ou seja as mulheres que Deus usa na sua igreja. Lógico que valorizamos essas mulheres em medidas diferentes, expressando sentimentos diferentes. Mas o certo é, elas devem ser valorizadas. Em segundo lugar,
Procure ser alguém virtuoso, independente do gênero. Você deve ser um homem virtuoso ou você deve ser uma mulher virtuosa. E por fim, busque por um parceiro ou uma parceira virtuosa. Ore para que Deus lhe conceda uma mulher virtuosa. Ore para que Deus lhe conceda um homem virtuoso. Ah, irmão Murilo, eu já sou casado. Ou eu já estou namorando. Você está namorando, olhe para Deus abrir seus olhos, não é? Para você enxergar virtudes além da aparência. Se você é casado, você tem dois caminhos aqui para seguir. Primeiro, você tem que ser uma pessoa virtuosa. Você tem que procurar ser uma pessoa de virtude. E em segundo lugar, ore para que Deus transforme, caso ainda não seja, para que Deus prepare. Ou então ore agradecendo, né, por ter uma esposa virtuosa. Vamos lá, vamos à nossa introdução que nos diz: o livro de Ruth começa com fome e mortes, mas termina com duas grandes celebrações. Quais são? O casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, o avô de Davi. Então, Deus ele transforma tragédia em tristeza. O que foi que Deus fez aqui no transcorrer da história de Ruth? Ele pegou toda uma história, toda uma vida de dor e do dia para a noite transformou em alegria. A história de Ruth teve em um determinado ponto de sua vida, não é? Ela teve ali um basta na dor, um basta nas provações, um basta na angústia, e foi Deus quem colocou esse ponto final. Deus iniciou um novo parágrafo e neste novo parágrafo a história foi diferente. Alegria, prosperidade, não é? Felicidade. Deus pode fazer isso na sua história hoje. Ele pode colocar um ponto final nesta dor, nesta angústia, iniciar um novo parágrafo, uma nova história linda de superação, transformação e alegria. E ele faz isso da noite para o dia. O capítulo 2 é o momento em que a sorte de Ruth muda, quando providencialmente ela se encontra com Boaz. Deus pode fazer isso na tua história e eu creio. Quem crê, digita aqui embaixo: amém. Eu creio. E eu tenho certeza que você crê. Meus irmãos, em segundo lugar, aqui ainda em nossa introdução, eu trago uma frase do Francis Schaeffer. Ele disse que a vida é composta de dois andares. No andar de baixo, pensamos que as coisas acontecem por casualidade. Mas no andar de cima, temos a garantia de que as mãos de Deus dirigem nosso destino. As casualidades humanas são, na verdade, providências divinas. E a história de Ruth nos ensina isso. Deus está trabalhando, muitas vezes nos bastidores, mas Ele está trabalhando. O controle da história está nas mãos de Deus. O nosso ponto de número 1 nos diz: o compromisso de Boaz com Ruth. E antes de comentar este ponto, eu quero me dirigir a você que está me assistindo por meio do YouTube. Não passe por esse vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever em nosso canal e sem comentar qualquer coisa aqui embaixo. Amém, aleluia, glória a Deus. Interage conosco, porque seguindo estes passos, o YouTube vai se tornar um evangelista. Você vai consagrar o YouTube a evangelista. Porque o que vai acontecer? Ele vai indicar esse vídeo a mais pessoas. E como reciprocidade, eu vou deixar o subsídio que estou utilizando como roteiro aqui embaixo para você fazer o download. Tem um link azul, você vai clicar e vai fazer o download desse material. São mais de 12 páginas para você estudar, para você ler e para você levar para a sua escola dominical. Meus irmãos que estão me assistindo pela plataforma da Ferramenta, vocês são especiais. Um abraço para todos vocês. Quem ainda não conhece a plataforma da Ferramenta EBD, está perdendo tempo. Vou deixar o link aqui embaixo para você pausar o vídeo, clicar e ir conferir. A Ferramenta EBD é o local onde o dirigente, o superintendente, vamos lá para cima, né? Superintendente, supervisor, dirigente, professor, adjunto, porteiro da escola dominical, até o secretário, vai encontrar tudo o que precisa em um só lugar. Esta é a Ferramenta EBD, completa em todos os aspectos. O link está aqui embaixo. Progredindo em nossa aula, subponto 1 nos diz: no lugar da bênção. Olha o texto da lição.
A colheita da cevada e do trigo havia terminado, e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Fazia parte do caráter, da personalidade de Ruth ser fiel, ser obediente. Seu lema era: tudo quanto me disseres, farei. Ruth capítulo 3, versículo 5. Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma como se fosse autônoma e independente. Não buscou falsas liberdades, como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. O casamento é uma instituição divina, fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Em primeiro lugar, eu quero destacar a importância do casamento e as suas implicações. O casamento é uma aliança heterossexual, ou seja, a união de um homem e de uma mulher. Não é? União de homem e mulher. E essa união heterossexual é exclusiva, ordenada e selada por Deus, precedida por um deixar público dos pais, consumada na união sexual, resultando numa parceria permanente e mútua e normalmente coroada pelo dom de filhos. O casamento, ele foi criado e estabelecido por Deus e, portanto, quem define o que é o casamento e como ele deve funcionar não é a mídia, não é os artistas, a cultura, o Estado ou as ideologias, como a ideologia feminista. Quem define o que é casamento é Deus. E ele deu as orientações de como deve ser o casamento na Bíblia Sagrada, na palavra revelada. Uma outra implicação é que o casamento ele foi planejado para não acabar, para durar para sempre, até que a morte os separe. E também, o casamento é um lugar de complementaridade. Homem e mulher se complementam quando se tornam uma só carne. Casamento não é lugar de competição. Casamento não é lugar onde a mulher está tentando assumir os papéis do homem e o homem tentando assumir os papéis da mulher, tentando subjugá-la e vice-versa. Casamento não são pessoas que estão em constante conflito. Casamento são pessoas que estão se ajudando. São pecadoras? Haverá atrito? Sim. Mas, no geral, não é? E no conceito bíblico, casamento fala sobre complementaridade. São duas pessoas pecadoras que, por meio de um compromisso diante de Deus e dos homens, se uniram e se ajudam mutuamente. Então, meus irmãos, é o primeiro ponto que eu quero enfatizar aqui neste subponto. Em segundo lugar, eu quero ressaltar a fidelidade de Ruth durante o casamento e após a viuvez. É importante que a gente ressalte esse detalhe da vida dessa personagem bíblica. A fidelidade de Ruth durante sua vida conjugal. Ruth, capítulo 1, versículo de número 8. Olha o que Noemi disse. Ela disse isso às suas noras. Vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. Esse texto é um testemunho da sogra. Isso, é a sogra quem está dando testemunho da nora. Vocês foram bondosas comigo. E vocês também foram bondosas com os falecidos. Nas entrelinhas e por ponderação teológica, nós enfatizamos que Ruth foi uma esposa dedicada. Ruth foi uma esposa fiel. Ela, durante a sua vida conjugal, exerceu de fato o papel de uma boa esposa. Em segundo lugar, temos a fidelidade de Ruth após a viuvez. E onde encontramos referência para sustentar isso? Ruth, capítulo 3, versículo 10 e 11. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou agora mais bondosa do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou, eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Ruth não se tornou promíscua após a morte do seu esposo. Ela permaneceu no seu lugar. Ela permaneceu mantendo uma vida pura. Ela permaneceu recatada. Ela não saiu se aventurando, entregando-se a um ou a outro. Isso não fazia parte do caráter dela. Ela era recatada.
ela era uma moça de família. E o testemunho não vem dela, porque tem gente que fica dando testemunho de si mesmo. Eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu sou assim, porque eu sou desse jeito. Só Deus sabe como é quando ninguém está vendo, não é? Mas quem está dando testemunho aqui é Boaz. E o testemunho de Boaz é incrementado pelo testemunho de várias outras pessoas. Toda a cidade sabe que você é uma mulher de caráter, que você é uma mulher direita. E, meus irmãos, Ruth, ela destoa com o pensamento comum que se tinha na época a respeito das mulheres moabitas, que eram mulheres imorais, mulheres entregues às práticas sexuais ilícitas. Isso era o pensamento bíblico da época, o pensamento cultural da época, e Ruth destoa de toda essa história de seu povo manchada pelo pecado. Pelo contrário, os israelitas estão dizendo, você é uma mulher virtuosa. E, meus irmãos, isso aqui é muito significativo. Vamos a algumas aplicações práticas. Em primeiro lugar, na procura de escolher a pessoa certa, você precisa empreender esforço para ser a pessoa certa. Ruth precisava se casar novamente, ainda era moça, ainda era muito jovem. E, consequentemente, ela estava esperando a pessoa certa, o momento certo, já que ela se resguardou. Só que, na espera para encontrar a pessoa certa, a gente deve ser a pessoa certa de alguém. Então, você está muito exigente, não é? Eu quero assim, eu quero desse jeito, eu quero dessa forma. Se preocupe também em ser a pessoa certa. Em segundo lugar, valorize mais o caráter do que a aparência. Tem gente que só valoriza a aparência, mas você precisa valorizar o caráter. Valorize o caráter mais do que a aparência. E por fim, seja uma pessoa digna de confiança em todas as circunstâncias. Seja uma pessoa em que os demais deem testemunho de você. Não é? Fulano e tal é uma pessoa de confiança. E como é que a gente faz isso? Mantendo um bom testemunho de forma constante. Não é ser uma pessoa boa hoje e amanhã não. É ser uma pessoa de caráter sempre. Ser constante no testemunho. Ok? Subponto de número 2. A iniciativa de Noemi. A lição diz: os cereais colhidos eram levados para a eira, um terreno plano preparado para a debulha das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Uma explicação aqui. Nós estamos aqui lidando com o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro de Ruth. Então, todos os nossos comentários aqui e em classe, quando vocês forem expor a lição 5, serão resumidos. Então, aceite essa ideia. É um comentário resumido. Prosseguindo, era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe descobrisse os pés e deitasse discretamente. Boaz saberia o que fazer quando notasse sua presença, o que demonstra tratar-se de um costume conhecido na época. Estamos falando de expressões culturais, não é? Pontos culturais aqui. Olha o que o texto bíblico diz. É importante ler o texto bíblico. Ruth 3, 4 a 9. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Deitar-se aos pés faz menção a um costume da época onde os servos se deitavam aos pés de seus senhores e compartilhavam do manto deles, se cobriam com o mesmo edredom, contextualmente aqui, não é? Que eles estavam se cobrindo ali durante a noite fria. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que sua sogra lhe tinha recomendado. Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. A colheita havia terminado. E agora eles estavam fazendo a etapa final ali dos trabalhos, né, que era justamente debulhar. Faziam isso na eira e justamente aproveitavam a noite, porque à noite as correntes de vento eram mais fortes. Quando a palha era batida, ela era peneirada, jogada para cima. Como o vento à noite era mais forte, a palha era levada e eles ficavam só com o grão que era o interesse. Ok? Quando Boaz terminou de comer e beber, já lemos aqui, ele ficou alegre, foi deitar-se no monte de grãos.
Provavelmente ele foi proteger os grãos, né? Dormiu ali na eira para proteger os grãos de alguém mal intencionado que fosse ali roubar. Estava ali dormindo com os grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada. Ela se aproximou discretamente, descobriu os pés dele e, como um costume de uma serva, né? O ato de um servo, ela deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se, porque ele dormiu só e acordou acompanhado, ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Como estava escuro, é normal a pergunta. Quem é você? Perguntou ele. Ela respondeu, sou sua serva, Ruth. Disse ela, estenda a capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. O que é que Ruth faz aqui? Ela apela a um costume da época. Estender a capa é um sinal de aceitação, é um sinal de reivindicação. Quando alguém estende a capa sobre outra pessoa, é meio que uma declaração de compromisso. Na verdade, quando Ruth diz assim, estende a sua capa, ela está pedindo Boaz em casamento. E ela não só pede Boaz em casamento, mas ela também apela. O Senhor é resgatador. Ela apela juridicamente. Olha, pela lei do teu povo, o Senhor tem que se casar comigo. Lei do levirato, que já explicamos em aulas passadas. E a gente vendo aqui, né, lendo a história e conhecendo, entendemos que de fato Boaz estendeu a sua capa, aceitou o pedido de casamento feito por Ruth. E é bem interessante, não é, esse pedido de casamento aqui. A pergunta aqui por que Boaz não pediu Ruth em casamento, já que ele se afeiçoou dela quando a viu colhendo espigas em seus campos? Provavelmente Boaz pensou que já estava fora de questão essa possibilidade. Porque quando ele responde Ruth, ele diz o seguinte, olha, você não foi buscar um homem mais jovem, rico ou pobre. Então, pela idade, ele se sentiu desqualificado. E por essa razão, dentro aqui desse contexto, Ruth foi quem tomou a iniciativa. E Boaz ficou encantado com aquilo ali. Ele foi de fato surpreendido. Uma mulher mais jovem, uma mulher bonita, uma mulher de testemunho lhe pediu em casamento. Ele não pensou duas vezes. Lógico que ele aceitou, mas aceitou com ressalvas. Pois ele disse o seguinte, tem alguém mais chegado que eu. Vamos resolver a questão legalmente. Se o primeiro, né, na linha de responsabilidade, não te remir e não quiser casar com você, com certeza eu vou assumir esse compromisso. Eles passaram a noite ali, não tiveram nenhum contato sexual, longe disso, né? E discretamente pela manhã ela foi embora. E Boaz foi resolver a questão. E é justamente aí onde entra o nosso subponto de número 3, que diz, respeitando o processo. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar e vestir sua melhor roupa. Isso aqui fala de uma preparação externa e de uma preparação interna. Ela estava se vestindo ali não com finalidades de um plano para seduzir Boaz e os dois pecarem. Não, ela estava ali de fato se preparando, se embelezando para encontrar-se com Boaz. Preparação externa, cuidado com a aparência. E aqui abre-se de passagem, meus irmãos. As irmãs devem se cuidar, devem cuidar da aparência, agora de forma santa. Esse negócio de mulher toda descabelada, fedorenta, não é? Mal vestida, mal arrumada, não. A mulher cristã, ela deve ser conhecida como uma mulher que se arruma. Só que, diferente da cultura do mundo, ela não se arruma com o intuito de sensualizar. Ela se arruma, não é? Mas se arruma com modéstia, com moderação. Ela se arruma em santidade. Suas roupas não são para evidenciar as suas curvas. Suas roupas não são para provocar desejos impuros nas outras pessoas. Mas a mulher cristã deve ser elegante. De igual forma, o homem crente, ele também não pode ser desleixado. Andar fedendo a sovaco, não é? Andar podre sem tomar banho, com as unhas sujas, preta de grude, não é? Com paletó fedendo, com roupa suja, todo marrotado. Não, o homem deve andar também bonitinho, se arrumar,
se cuidar da aparência física não é pecado. O problema é que muita gente, às vezes, torna isso pecado pela forma como faz. Está entendendo, né, o que eu estou querendo dizer? Então, meu irmão, pelo amor de Deus, lava o terno, corta as unhas. Tem irmão que misericórdia, passa 1 ano usando o terno sem lavar. Se pegar o terno, molhar e espremer, a água que sai dá para fazer veneno. Então, peraí, meu irmão, pelo amor de Deus, não é? Vamos cuidar da aparência. E o texto prossegue dizendo o seguinte, se perfumar, melhor roupa, ok. Assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza, desde que com simplicidade, em pureza e em moderação. É absurdo pensar que a santidade exclui a beleza. De forma alguma. A santidade abraça a beleza, mas ela a abraça com simplicidade e moderação. Gênesis 24:16, Isaías 39, versículo 2 e principalmente 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 ao 10. Nós devemos expressar, não é, nossa santidade na forma como cuidamos do nosso corpo, cuidamos da nossa aparência física. E por fim, meus irmãos, aqui eu ainda quero destacar, não é? O texto diz assim, o caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestam. Sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo para não ser percebida. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Geralmente, aquilo que começa errado termina errado. Geralmente. Há casos que algumas pessoas falharam no começo, depois se acertaram e graças a Deus hoje está uma bênção. Mas isso não é a regra. Aquilo que começa de forma errada tem a forte tendência de também terminar errado. Se você está às portas da bênção, siga o processo. Espere, respeite. Ruth e Boaz são exemplos que nos ensinam que apesar de as circunstâncias serem muito tentadoras, quem imagina aí? Boaz deitado com uma mulher lá na eira, os dois ali, ela declarando-se para ele podia se aproveitar da situação. E ela poderia forçar alguma coisa, mas não. Eles esperaram o tempo certo, o momento certo. Precisamos aprender a esperar. Espere os processos. Viva o seu namoro, não é? Viva o seu noivado e viva o seu casamento de acordo com as orientações bíblicas. Não queime etapas, não se precipite, não se adiante. Ponto de número 2. O casamento entre Boaz e Ruth. O subponto 1 diz, concluindo o negócio. Olha o texto da lição. Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época. Mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia, a preferência do parente mais próximo. Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito. Sossega, minha filha, aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Capítulo 3, versículo 18. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor, responsável e honra a mulher como vaso mais fraco. Então preste atenção. Você precisa ser homem. Vivemos em uma época em que há um forte incentivo na desconstrução da masculinidade. Homens cada vez mais efeminados. Homens cada vez mais meninos, que não cumprem as suas responsabilidades, que não têm uma postura máscula. E eu não estou falando aqui de masculinidade naquele sentido de arrogância, naquele sentido de querer resolver tudo no murro, na briga, não é? Aquele homem que escarra, cospe no chão, grosso, rude. Não. Estou falando de homens de responsabilidade, de homens maduros, de homens de iniciativa, de homens que olham, não é, para si e entendem que o seu papel é proteger, prover, cuidar e liderar de forma servil e não subjugadora. Homens assim estão em falta. Homens que são fiéis, que honram, que respeitam e que têm atitudes. Os homens
precisam olhar para a Bíblia. E na Bíblia, entenderem qual é o verdadeiro modelo de masculinidade. Meus irmãos, há uma carência nesse tempo. As irmãs aí estão dizendo, é verdade, amém, glória a Deus, aleluia, é assim mesmo? Fala mais, Jesus! Acontece isso, não é? Só que também, não é? As mulheres precisam entender qual deve ser o seu papel à luz da Bíblia. Nenhum pode atropelar o papel do outro. Só que estamos falando aqui de Boaz. Então, respirem, irmãs. Estamos falando de Boaz. Boaz foi um homem incisivo nas suas responsabilidades. A maioria dos rapazes hoje só quer saber de Free Fire, joguinho. 20 anos, 30 anos, 35 anos. Ainda moram com a mãe, dependente dos pais, só quer saber de videogame, só quer saber de... Não, meus irmãos, pelo amor de Deus. A gente precisa ser homem maduro, assumir a responsabilidade da vida. Se você não tem condições, você não quer trabalhar, você não quer nada com nada, não trabalha, não estuda, nem faz nada. Aí você quer namorar? Você quer casar? Triste da moça que escolher alguém assim. E se tu, meu irmão, já é casado, pelo amor de Jesus, pelo amor da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, acorde, homem. Desperte e deixa essa vida aí triste. Sua mulher, ela deve edificar o lar, o papel de prover. Não estou dizendo aqui que a mulher não deve trabalhar, que a mulher é proibida de trabalhar, mas às vezes, por omissão, a mulher assume o papel do homem na relação. E isso não pode acontecer no seu lar. Você deve tomar as rédeas das coisas. A mulher, eu tenho certeza, vai se sentir muito mais amada, muito mais satisfeita quando na relação você cumpre a sua responsabilidade. Então, se tem alguém aqui ouvindo essa palavra, receba. Receba. Vamos lá, meus irmãos. Boaz era um homem de atitude, um homem de responsabilidade. E isso era tanto que Noemi disse, aquele homem ali é um homem que ele vai até o fim naquilo que ele começa, viu? É um homem decidido. Precisamos ser decididos, maduros e não meninos. Segundo ponto, resgate e lei do levirato. A lição diz, Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando. Olha, irmãos, isso aqui é outra coisa senão providência. Quando ele chegou na porta da cidade, você acha que foi casualidade? Foi muita sorte ele encontrar aquele que estava primeiro que ele para poder remir Ruth? Não foi sorte. Foi providência. E é interessante que a providência de Deus age nos detalhes. Há detalhes da tua vida, encontros, situações, que você pode até não perceber, mas são atuações da providência divina. Boaz o convidou para tratar do assunto que lhe inquietava e chamou 10 homens importantes da cidade para testemunharem o ato. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz o informou que o resgate incluía o dever de se casar com Ruth, a Moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Bem, o falecido já faleceu. Mas o resgatador, cujo nome não foi nem mencionado, e também não merecia ser mencionado mesmo não. Quando ele cresceu os olhos e disse, é terra, eu vou enriquecer, eu quero. Então, Boaz, eu quero, viu? Deixa esse negócio aí pra mim. Aí Boaz disse, tá certo, meu filho. Faz aí. Agora, tu também vai ter que se casar com a mulher. Tem que se casar com ela? Tem. Ele disse, também não, deixa eu não quero não. Por quê? Porque quando ele se casasse com Ruth, o primeiro filho da relação não seria filho dele, descendente dele, seria descendente do falecido. E, consequentemente, a herança não viria para ele quando Noemi morresse, mas seria do filho de Ruth. E o filho, já expliquei aqui, não seria filho dele, né? Então é costume da época. Aí ele disse assim, eu não vou querer isso aí não. Passou a vez para Boaz. E a gente percebe que Boaz, ele era um homem que agia dentro da legalidade. Ele não se aproveitou da situação, porque ele podia tomar a frente do parente mais próximo.
Mas ele age dentro da legalidade, com muita integridade. Ele chama o parente, explica a situação, e ele chama também testemunhas. Veja o que ele está dizendo, veja o que eu estou dizendo, e vocês vão julgar se não é assim. Nos nossos negócios, nas nossas ações, devemos agir com transparência. Devemos agir dentro das normas. Porque tem gente que quer só agir fora da curva, não é? Tem gente que acha que ele é a última bolacha da Coca-Cola e ele quer fazer as coisas sempre do jeito dele. Quer do meu jeito, quer da minha forma, é como eu quero. Não. Crente que é crente age de acordo com as regras. Ele age de forma transparente. E foi isso que Boaz fez. Isso nos ensina muito. Subponto 3. O registro público. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando-o a Boaz. O testemunho público para a remissão e o casamento de Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona. Olha o que o texto bíblico diz. E todo o povo que estava na porta da cidade, os anciãos, disseram, somos testemunhas. Então, preste atenção, que coisa interessante, não é? O homem foi lá, tirou o sapato do pé e entregou a Boaz. Não, isso é cultura. Isso é cultura. Porque quando ele entrega, né, o sapato ali a Boaz, ele descalça ali os sapatos, ele estava passando para frente a responsabilidade. Aquilo ali tinha um significado. O significado era, eu estou abdicando do meu direito de remidor mais chegado, mais próximo. Eu estou fugindo da minha responsabilidade. Estou passando a vez para você. Então, você percebe que o sentimento de Boaz era um sentimento puro e verdadeiro. O parente mais próximo, cujo nome não foi nem mencionado, ele tinha apenas razões econômicas. Parece que seu coração estava no dinheiro. Mas o coração de Boaz havia se afeiçoado não pela posse, mas por Ruth. Ele assume essa responsabilidade. E dentro da legalidade e dentro daquilo que é correto, ele se casa com Ruth. Vamos aqui ao ponto de número 3 e as aplicações finais. Nossa lição não pode ser só exposição e exposição. Tem que ter aplicação. Vamos aqui, ponto de número 3. A remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. O nascimento de Obed. Consumado o casamento, Boaz podia tomar a Ruth por mulher. E o Senhor lhe deu a conceição e ela teve um filho. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. Era a alegria de todo mundo, a alegria de Boaz, a alegria de Ruth e a alegria de Noemi. O casamento de Boaz com Ruth tem muitos aspectos e esses aspectos eles são cheios de encanto e beleza. Vejamos alguns nas palavras do Hernandes Dias Lopes. Em primeiro lugar, o casamento foi providenciado por Deus. É bom quando as coisas acontecem no curso do céu. Ruth, antes de buscar um marido, ela buscou a Deus. Ela buscou refúgio nas asas do Deus de Israel. E esse mesmo Deus agiu em benefício dela. Então, antes de você buscar qualquer coisa, busque primeiro Deus. É o que a Bíblia diz no Novo Testamento. Nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que pensa só na namorada, pensa só nisso, só naquilo, só no dinheiro, só no enricar, só no trabalho, só no concurso, só na... Não, meu irmão, se preocupe primeiro com Deus. Vá servindo a Ele com fidelidade. As demais coisas serão acrescentadas no tempo, na hora e no momento certo. Em segundo lugar, foi um casamento precedido por um belo relacionamento. Quando eu digo um belo relacionamento, Boaz foi um cavalheiro. Ruth, uma moça recatada. E tudo aconteceu dentro dos conformes. Um não desonrou o outro. Tudo aconteceu de uma forma muito bonita. Em terceiro lugar, foi um casamento grandemente desejado por ambos. Tanto havia uma expectativa no coração de Ruth, como no coração de Boaz. Em quarto lugar, foi um casamento público. Ora, eles se casaram perante os anciãos. Foi algo público, foi algo legal. Hoje o pessoal diz, papel não serve para nada. Esse negócio de casar no civil, esse negócio aí é só um papel, isso não quer dizer nada.
preste atenção, o casamento deve ser uma aliança pública. A gente não pode desprezar isso. Antes de tudo, o casamento é um contrato legal. É uma união, não é entre duas pessoas, mas é um contrato legal. Esse negócio é só um papel, é só isso, é só aquilo. Não vá por esse caminho não, viu? Cuidado com esse tipo de situação, esse tipo de pensamento. Em quinto lugar, foi um casamento abençoado pelas testemunhas. As pessoas invocaram a bênção de Deus sobre Ruth. Desejaram que ela fosse próspera, como Raquel e como Leia. Até aqui, há um pensamento que diz que Ruth era estéril. Ela passou 10 anos casada e não teve filhos. Não, ela era estéril, alguém diz. Não sabemos. Mas podemos, por meio das entrelinhas, supor. E essa bênção invocada sobre ela foi justamente a bênção para que Deus tornasse ela frutífera. E quando Obed nasce... eu vou até me ajeitar aqui. E quando Obed nasce, quem concede a Ruth o dom de ter filhos é Deus. Então isso fortalece mais o pensamento de que ela era estéril e Deus a abençoou para que ela gerasse. E meus irmãos, o rapaz nasceu, neto de Noemi nasceu. E a alegria foi muito grande. Obed, ele foi uma bênção, não só para Noemi e não só para o casal. Obed foi uma bênção para a nação de Israel, pois dele veio o rei Davi, o rei mais celebrado e mais conhecido do povo de Israel. Não só uma bênção para o povo de Israel, mas uma bênção para todos nós, porque da linhagem de Obed veio Cristo nosso Senhor. Temos o subponto 2, que diz assim: Boaz, um tipo de Cristo. O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela, como um tipo da igreja, encontra-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. Boaz, personagem central no livro de Ruth, é frequentemente visto como um tipo de Cristo na teologia cristã. Essa tipologia é uma forma de interpretar ou de interpretação bíblica onde uma pessoa, evento ou instituição do Antigo Testamento prefigura uma realidade futura, geralmente relacionada a Cristo. Ao examinar a vida e as ações de Boaz, encontramos, várias características e eventos que apontam para a pessoa e obra de Jesus Cristo. Por exemplo, ele foi redentor, ele foi protetor e provedor, ele amou e exerceu misericórdia. E tudo isso aqui, de forma tipológica, caracteriza Boaz como um tipo de Cristo. Ele foi redentor e remidor de Ruth. Jesus é o remidor e o redentor de todos os homens. Ele foi protetor e provedor. Jesus é aquele que provê. Jesus é aquele que nos protege. Boaz amou Ruth, uma estrangeira, uma moabita. Cristo nos amou quando ainda éramos inimigos de Deus. Meus irmãos, isso é amor. A história de Ruth conclui com uma curta genealogia, ligando Pérez, filho de Judá, com Davi. Obed, filho de Ruth e Boaz, torna-se pai de Jessé, e Jessé pai de Davi, o maior rei de Israel, como já dissemos. Esse livro é fantástico. E essa conclusão nos revela que Deus estava trabalhando na vida de Boaz e de Ruth, mas ele estava trabalhando também em prol da execução de um plano muito maior do que dar um filho a Ruth, do que dar alegria novamente a Noemi. Ele estava trabalhando no plano da redenção. Então, as casualidades, aquilo que chamamos de casualidades, as coisas que se encaixam em nossa vida, contribuem para os propósitos eternos de Deus. Ele está trabalhando na minha e na sua vida. Há um texto em Eclesiastes, capítulo de número 12 ou 11, que eu gosto bastante. Assim como tu não sabes o caminho do vento,
nem como se formam os ossos da criança no ventre da mulher que está grávida. Assim também tu não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Há detalhes que Deus prepara. Há ações, eventos, coisas mínimas que Deus estende a sua mão para que aconteçam, que Deus providencia na sua atuação soberana, que contribui não só para o nosso bem, mas para o bem de muitas pessoas. E por que também não dizer para o bem de todos os homens? Meus irmãos, esse é o Deus de toda providência, que age na história geral, mas também age nos detalhes. E esse é o Deus que está trabalhando na sua vida. Deus não deixa obras inacabadas. Deus é um Deus que começa e também conclui as suas obras e projetos. Confiemos nesse Deus. Eu estou sendo levado a dizer algo aqui a você. Deus está trabalhando. Eu não sei quem vai receber essa palavra, mas eu sei que alguém aí do outro lado vai guardar no coração. Deus está trabalhando. Não será só lágrimas. Não será só noites escuras. Aguarde. Eu sei que você vai voltar aqui, ou nos comentários, ou vai lá na página no Instagram, para dar testemunho, lá no Abrajaula, @Abrajaula, para dar testemunho, dizendo, irmão Murilo, eu guardei aquela palavra naquele dia, foi de Deus. Ele virou a página. Ele virou a página. Ele virou a página. Deus vai virar a página. Escute, escute. Guarde essa palavra profética. Não vai demorar. Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical. Um ótimo final de semana. E até a lição de número 6. Não se esqueçam, abra a jaula.